como nem todo mundo pôde participar da nossa aula no Meet, vamos lá, a aula de ciências. Começando aqui, deixa eu tirar aqui, a correção, tá? Da aula anterior, que falava sobre a refeição e a origem dos alimentos. Se eram alimentos de origem animal ou de origem vegetal, né? Então, a gente tem aqui o supermercado mostrando as diferentes áreas de alimento de origem animal e áreas de alimentos de origem vegetal. Aqui também, origem animal. Então, aqui tinha os alimentos para vocês colocarem, né? Na tabela, se era de origem animal e de origem vegetal. Gente, olha a folga dessa criatura. Com frio, a criatura não quer sair do colo de jeito nenhum. Tá aqui chorando que quer colo. Então, vamos aqui, né? Os 3 pratos para você colocar, né? A refeição A, que era de origem animal, o que era de origem vegetal. A Pro vai passando mais rapidinho, né? Mas vocês podem ir parando o vídeo assim que vocês sentirem a necessidade. Que nem todos os seres vivos têm a mesma dieta, né? Aqui nós temos até que a Pro falou que ficou com um pouquinho de nojo do que a tilápia come, mas eu já comi filé de tilápia depois disso, tá? Aqui o bebê se alimentando do leite materno. Ah, que lindo! A passarinha alimentando o seu filhotinho. E aqui nós chegamos na nossa aula. Substâncias químicas na cozinha, né? Que foi a aula de hoje que eu dei para os alunos. Então, vamos lá. Lorena, você viu que a Pro acatou a sua sugestão e já deixou a página aberta? É bom, o bom de ser professor é que você aprende e ensina. Olha aí, Lorena. Então, nós temos aqui a aula de hoje, né? Que fazia indagações sobre a maneira de preparar os alimentos. Isso daqui nós fizemos oralmente, tá bom? Na aula. Quem prepara as refeições na sua casa? A maioria foram as mamães, né? Olha aí, papais, vamos ajudar na cozinha. E falei para as crianças também que os meninos precisam aprender a cozinhar, porque vão morar sozinhos e precisam se virar, né? Afinal de contas, cozinhar é uma atividade de todo ser humano que come, né? Que substâncias você pode encontrar em uma cozinha e que sensação de sabores elas podem provocar? Bom, substância é qualquer tipo de matéria cujas partes têm a mesma composição químicas e as mesmas propriedades. Efervescente é aquela que solta bolinha, né? Como aquele sal de frutas que a gente acaba bebendo quando tá com algum problema no estômago. Que sensações elas podem provocar? Podem provocar diferentes sensações, né? Sensações de doce, de salgado, de picante, de efervescência. Cite os nomes de substâncias químicas das quais você já ouviu falar e explique onde essas substâncias podem ser encontradas, né? As crianças falaram sal, açúcar, fermento, falaram várias substâncias, né? Aqui a gente não fica entrando bem aprofundando muito nessas questões. A gente vai relevando tudo que as crianças vão falando, né? Aqui uma atividade prática que eu gostaria que vocês fizessem com as crianças, né? Porque eles gostam muito de atividade prática. É uma atividade facinha, né? Lave bem as mãos depois que fazer qualquer coisa com limão, porque o limão provoca queimaduras quando exposto ao sol, tá bom? Aqui, o que sinto ao comer, a gente falou da língua, que tem as papilas degustativas, né? Degustativas, as papilas gustativas, que elas fazem a gente sentir o sabor dos alimentos, que pode ser
azedo, ácido, doce, amargo, né? E fala também da importância do olfato para nós sentirmos o gosto dos alimentos. Aí aqui eu pedi para as crianças fazerem, né? Gustação é um sentido que está ligado à língua, né? Os gostos básicos, azedo, ácido, doce, salgado e amargo, né? O olfato nos ajuda a sentir o gosto, né, dos alimentos. Qual a importância da papila gustativa? Tá no texto. Porque muitas pessoas tapam o nariz para comer alguma coisa que não gostam, né? Porque com o nariz tapado, a percepção do gosto é menor. Aí aqui as crianças têm que completar o que elas acham que aconteceu, né? Ó, leia a historinha em quadrinhos, complete o último desenho, representando como você imagina que a limonada ficou. Imagine que ele foi pegar as coisas e não tinha rótulo de nada, né? E a limonada ficou soltando bolinhas. Então, o que ele colocou? Aí aqui a gente tem os rótulos revelados, né? Para que a criança observe na ilustração abaixo os produtos da cozinha e converse com os colegas. Que produto pode ter sido colocado na limonada para que ela ficasse efervescente? Faça uma lista no caderno. Pode fazer uma lista aqui na lateral, tá? Dos produtos que provocam efervescência. Eu não tenho certeza. Põe no buscador lá no Google, né? Você coloca tal produto é efervescente? Aí você vai chegar nos produtos aqui que são efervescentes, né? Aqui em grupo, eu falei para eles fazerem com alguém da família, ou o Tique, o Teco, né? Para colocar aqui. Se você coloca açúcar, fica efervescente? Se você coloca sal, fica? E se você coloca sal de frutas ou fermento químico? E aqui o efeito das substâncias, né? O ácido cítrico, que está presente no suco de limão, ele contribui para o sabor azedo. A cafeína que contém no café, né? Ela tem um gosto amargo e ela tem uma propriedade estimulante, por isso que a gente não deve tomar muito café depois das 6 horas da tarde, senão você não vai ter uma boa noite de sono. Há pessoas que dizem que o café induz ao sono, mas aí é mais uma afetividade que a pessoa tem com o produto do que a substância química presente nele, tá? Aspartame, que se você tiver aí, você pode até pingar uma gotinha na linguinha da criança, né? Aspartame, muita gente fala que é um produto não muito confiável, né? Ele tem um sabor doce, mas com fundinho amargo, né? Dos adoçantes, gás carbônico, gás que existe no ar e que é adicionado aos refrigerantes e às bebidas gaseificadas. O ácido ascórbico, que é conhecida como vitamina C, presente em alimentos como laranja, tomate, acerola, limão, entre outros, também pode ser encontrado à venda nas farmácias, né? Aqui nós temos uma definição do que é vitamina. Ácido clorídrico, substância encontrada em alguns produtos de limpeza, por exemplo. Analise detalhadamente uma embalagem de sal de frutas e uma de fermento químico. Tente encontrar uma resposta para o enigma. O que será que esses produtos têm em comum e que faz a limonada efervescer? Vamos ver se você consegue encontrar o que tem de igual no sal de frutas com o fermento químico, tá? E aí aqui nós temos uma cruzadinha para as crianças preencherem de acordo com o que aprenderam, tá bom? Dei uma aula mais simplificada aqui, porque eu dei aula no Meet, né? Nós ficamos praticamente 1 hora e pouco com as crianças, e assim nós podemos também matar a saudade, tá bom? Qualquer dúvida, no WhatsApp. Um bom descanso para vocês. Eu pedi para as crianças que eu estava dando aula para que não deixem de olhar a tabuada, mesmo nessa semana. Em 10 minutinhos você relembra as tabuadas,
para que quando a gente retome as atividades,